Constituição, mas não é a única forma do povo ser ativo na política. A Constituição garante outras formas participativas, como plebiscitos populares e referendos. O que falta é a vontade política de oferecer estes instrumentos ao povo. A advogada Gabriela Araújo, do grupo Prerrogativas, conversa com o Jonatas Campos sobre o assunto. Entrevista Central. Nossa entrevista de hoje conversa com a advogada Gabriela Araújo. Ela é mestra e doutoranda em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e é coordenadora acadêmica do grupo Prerrogativas, que congrega advogados e acadêmicos em defesa dos direitos constitucionais. Doutora, agradecemos sua participação. O processo eleitoral brasileiro muitas vezes é traduzido como uma única forma de participação popular. A senhora poderia nos explicar o que significa participação popular e quais outras formas efetivas de participação? Bom, Jonatas, hoje na nossa própria Constituição existem vários instrumentos de participação popular que não estão sendo utilizados adequadamente. Por exemplo, a gente tem a previsão do plebiscito, do referendo, né, de usar conselhos participativos, audiências públicas, o próprio orçamento participativo, ações populares, tudo isso está previsto na Constituição Federal, né? A gente tem também as leis de iniciativa popular, mas o que a gente vê hoje é uma má utilização desses instrumentos, infelizmente. E nós estamos tendo uma eleição bastante atípica, em meio à pandemia, inclusive com muitos estados brasileiros com a proibição da realização de campanha de rua, por conta da restrição de público. Como você avalia esse processo eleitoral 2020? Esse processo eleitoral de 2020 é um processo completamente atípico, né? E provavelmente vai prejudicar aquele candidato e também o eleitorado mais pobre, que tem menos acesso à internet. Então, o problema, assim, a campanha está muito na internet, porque a campanha de rua é uma coisa que aproxima do eleitor, tem aquela propaganda, o santinho, né? Mas como ficou com a pandemia, é difícil a aproximação, aqueles candidatos que já têm uma rede social maior, que tem mais recursos também para ter rede social, eles vão ser privilegiados. E o próprio eleitor vai ser mais informado, o eleitor que consegue pagar, por exemplo, um pacote de dados do celular que permita abrir os links, porque a gente sabe, isso aconteceu nas eleições de 2018, que boa parte da população brasileira tem um pacote de celular que só consegue ver o título da manchete, não consegue abrir, e por isso se proliferou muito as fake news em 2018. Você tem dito que a população clama por participação popular. Então, como fazer com que esses instrumentos que já existem de participação popular possam fazer com que as pessoas tomem decisões efetivas para suas vidas? O plebiscito referendo, a Constituição diz que só o Congresso Nacional pode convocar. Em outros países, essa prerrogativa não está ali para o Legislativo, essa prerrogativa é do povo. O povo pode pedir a convocação, né, do plebiscito do referendo. Por exemplo, no Brasil, a gente já teve 108 emendas à Constituição Federal, né? Nesse pouco tempo de Constituição, a nossa Constituição é de 88, a gente já teve 108 emendas, e em nenhum momento o povo foi chamado para opinar sobre a alteração no maior texto, né? No texto mais importante do país, que é a Constituição. A Constituição, ela prevê que as leis podem ser de iniciativa popular, mas você sabe que a gente nunca teve uma lei realmente de iniciativa popular pelo procedimento que é previsto na Constituição. Porque é muito dificultoso, você tem que ter 1% da população assinando esse pedido de lei de iniciativa popular, tem que ter uma distribuição por regiões, né, com o mínimo de pessoas assinando, e todas as vezes que se tentou apresentar projetos de lei de iniciativa popular, o Congresso alegou que não tinha condições de checar assinatura por assinatura. Então, se você não modernizar a forma como apresenta o projeto de lei de iniciativa popular, o povo sempre vai depender, por exemplo, de um parlamentar adotando o seu projeto, que foi o que aconteceu com os 4 projetos que a gente teve, que se diz que é de iniciativa popular, mas não são. Desde as manifestações de julho de 2013, existe um movimento crescente na sociedade de crítica ao sistema político. E as mobilizações, tanto com as mobilizações de rua como nas redes sociais. Em sua visão, desde aqueles protestos,
Hoje, o sistema eleitoral e o sistema político brasileiro tem sido desacreditado? Existe uma crise na democracia da forma como ela está sendo apresentada. Então, em 2013, o povo reclamando de tudo, né? Um pouco uma forma desorganizada até de protesto, a gente não sabia para onde ir aqui no Brasil. A gente teve também o Brexit, né? na europeia, desculpa. Então, assim, o que a gente percebe é que a forma meramente representativa de democracia, como se tem aplicado pelo mundo, ela não é mais suficiente. Hoje a gente tem tecnologias, a gente tem a internet, que tem dado muita voz às pessoas, e a organização desses pensamentos políticos do povo está toda concentrada na internet, porque não se chama para orçamento participativo, para conselho municipal, não se dá espaço para o povo participar do poder, né, e da condução política da sua cidade, do seu estado, do seu país. Então, o povo começa a reclamar e não sabe nem do que, mas ele quer, na verdade, o que ele está reclamando é que ele quer ter voz, ele quer ter participação, ele quer interagir com aqueles representantes que ele elegeu. Eu fico por aqui. E nunca é demais lembrar, no domingo, vá de máscara. Leve seu título eleitoral, sua caneta, seu documento com foto e não esqueça também da sua origem social e dos seus direitos. A gente se encontra na segunda-feira, depois das eleições.